Capítulo 3. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Separação entre a alma e o corpo. Pergunta número 154. A separação entre a alma e corpo é dolorosa? Não. O corpo muitas vezes sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que por vezes se provam no momento da morte são, ao mesmo tempo, um prazer para o espírito, que vê chegar o fim de seu exílio. Na morte natural, que acontece pelo esgotamento da vitalidade dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber, é uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Pergunta 155. Como se opera a separação entre a alma e corpo? Desligando-se os laços que a retêm, ela se desprende. 155. A separação opera-se instantaneamente e por uma brusca transição? Há uma linha demarcatória entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo que, subitamente, se liberta. Os dois estados se tocam e se confundem, de forma que o espírito se desprende gradualmente de seus laços, soltando-se, não rompendo-se. Durante a vida, o espírito liga a seu corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é somente a destruição do corpo e não a desse envoltório, que dele se separa quando cessa a vida orgânica. A observação prova que, no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente, antes, opera-se gradualmente com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para alguns, é muito rápido e podemos dizer que o momento da morte é também o da libertação. Mas em outros, sobretudo naqueles cuja vida tenha sido toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e perdura por vários dias, semanas e mesmo meses, o que não quer dizer que haja, no corpo, alguma vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É racional admitir que, com efeito, quanto mais o espírito está identificado com a matéria, mais sofrerá para dela se separar. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, e a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corporal e, quando chega a morte, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam, novamente, que a afinidade que em certos indivíduos persiste entre a alma e o corpo é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode provar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de morte, apresentando-se em alguns suicídios. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ser verificada antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, por vezes, a alma já deixou o corpo, que tem apenas a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e não obstante resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz mover, ele se mantém enquanto o coração fizer circular o sangue nas veias, e para tal não tem necessidade da alma. 157. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual vai regressar? Frequentemente a alma sente que se afrouxam os laços que a prendem ao corpo, é então que se empenha por rompê-los de uma vez. Já em parte separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se diante de si e frui, por antecipação, do estado de espírito. Pergunta 158. O exemplo da larva que, primeiramente, arrasta-se sobre a terra, depois se fecha na crisálida em uma morte aparente para renascer em uma existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, depois do túmulo, ou seja, de nossa nova existência? Uma ideia em menor escala. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como frequentemente se faz. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso depende, se praticou o mal com o desejo de fazê-lo,
sentir-se-á constrangida no primeiro momento, por tudo o que fez. Para o justo, é bem diferente, fica como que aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. 160. O Espírito encontra prontamente aqueles que conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim, segundo os laços afetivos que tenham mantido reciprocamente. Muitas vezes, vem recebê-lo em sua reentrada no mundo dos espíritos e ajudam-no a libertar-se das faixas da matéria, como também vê muitos que havia perdido de vista durante sua passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que estão encarnados, que vai visitar. Pergunta 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda debilitados pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente, sim, mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente pode conservá-la durante alguns minutos, até que a vida orgânica seja completamente extinta. Mas, muitas vezes, a inquietação que o toma diante da morte o faz perder a consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui apenas da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como ser humano, por intermédio do corpo e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, mas de muito curta duração e cessa, necessariamente, com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer, com isso, que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulte da extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento.